Beleza, vamos lá então fazer a questão 9.2 do livro de Física do Moisés Nansweig, do capítulo 9, problema 2, o volume 3. Beleza? Então vamos ler o problema. Liga-se um voltímetro entre os trilhos de uma estrada de ferro cujo espaçamento é de 1,5 metros. Os trilhos são supostos isolados um do outro. A componente vertical do campo magnético terrestre no local é de 0,5 Gauss. Qual é a leitura do voltímetro quando passa um trem a 150 km por hora? Beleza, então vamos tentar desenhar aqui e interpretar o problema. Então, ele diz que eu tenho uns trilhos de trem, né? 2 trilhos de trem aqui. Desenhar aqui. 2 trilhos de trem seguem ali. Ele diz que eles têm um espaçamento entre eles de 1,5 metros. Eu vou chamar o espaçamento entre eles de x. Beleza? Vou chamar o espaçamento entre eles de x. E x é 1,5 metros. Que mais de informação que ele dá? Os trilhos são supostos isolados um do outro. A componente vertical do campo magnético terrestre no local é de 0,5 Gauss. Ou seja, eu tenho uma componente vertical do campo magnético aqui nesse espaço aqui de 0,5 Gauss. Ele não fala se o campo está entrando ou se ele está saindo. Vamos supor o campo saindo. Eu tenho uma componente de campo magnético aqui saindo de B. E o meu B é 0,5 Gauss. Beleza? E o que mais que ele diz? Daí ele diz que tem um voltímetro e ele quer saber. Então eu tenho um voltímetro, eu tenho que botar ele sempre em paralelo com o meu circuito, né? Então aqui eu tenho os dois trilhos do trem, eu vou botar o voltímetro em paralelo entre eles. Eles estão em paralelo, né? Então esse aqui é o meu voltímetro. Ele quer saber qual é a leitura do voltímetro quando passa um trem a 150 km por hora. Ou seja, eu tenho os trilhos de trem aqui e vai passar um trem aqui. O que vai acontecer quando passar um trem aqui? Quando passar um trem aqui, esse trem ele vai passar por cima dos trilhos, né? Então, esse trem ele vai passar por cima dos trilhos. Quando ele passar aqui por cima dos trilhos, ele vai tapar esse vão entre os trilhos, né? Ele vai passar aqui e vai tapar por um instante de tempo que ele passar ali. E quando ele passar ali e tapar, não vai ter como o campo magnético passar, né? Porque o trem ele vai estar tapando aquele buraco, digamos, aquele vão entre os trilhos. Então, se antes do trem passar, eu tenho um campo magnético B saindo aqui do plano dos trilhos, quando o trem passar ali por cima, o campo ele não vai poder entrar ali, né? Então, o meu campo ele vai diminuir. Então, eu vou ter uma variação de fluxo magnético num tempo enquanto o trem estiver passando por ali. Então, se eu tenho uma variação de fluxo magnético, pela lei de Faraday, uma variação de fluxo magnético no tempo me gera uma tensão induzida, né? Então, vai gerar uma tensão induzida nos trilhos aqui. E essa tensão induzida nos trilhos, ela vai ser medida pelo voltímetro. Beleza? Então, esse é o princípio. Isso é o que acontece ali quando passa o trem. Então, agora vamos calcular, né? A gente já sabe o princípio, o que vai acontecer, então vamos calcular. A gente sabe pela lei de Faraday que a tensão induzida... Vou botar o módulo da tensão induzida porque o sinal aqui nesse exercício, nesse problema, não vai interferir muita coisa. Então, o módulo da tensão induzida, porque o sinal só diz, tipo, para onde que a corrente vai estar, né? Se ela tá no sentido horário, no sentido anti-horário. Só mostra o sentido da corrente. Aqui a gente não tá interessado no sentido da corrente induzida. Então, a gente vai trabalhar com o módulo da tensão induzida mesmo. Então, o módulo da tensão induzida, ele vai ser igual a variação do fluxo magnético no tempo. Beleza? Essa lei de Faraday, né? Então, só que a gente não tem o fluxo magnético, né? A variação do fluxo magnético no tempo. Mas a gente sabe que o fluxo magnético é igual a integral de B ds, né?
Esse é o fluxo, a definição de fluxo magnético integral do BDS, em B escalar ds. Então, B a gente tem ds, qual que vai ser a área ds? A área ds vai ser a área do trem, né? A área do trem, a área da parte de baixo do trem, porque é a área da parte de baixo do trem que vai bloquear a passagem de campo. Então, essa área vai ser a área do trem. Então, o meu ds, a minha área, ela vai ser a área do trem. A área do trem, supondo que é um trem não quadrado, me fugiu a palavra agora, um trem retangular, supondo que é um trem retangular, então a área do trem, a área que ele vai cobrir quando ele passar ali, vai ser x, que é a largura, né? A largura dos trilhos, x vezes, vou chamar de y, que daí vai ser o comprimento do trem, xy. Então o meu ds vai ser x vezes x, que é constante, né? O x, a largura dos trilhos, os trilhos eles não vão para os lados, então x é constante, vezes dy, vezes um diferencial de y. Então o diferencial da área é x vezes o diferencial de y, porque o y ele varia, ele pode variar. Então o meu dφ, tá, o meu φ, então ele seria b vezes a área, né? Que seria bxy. Então o meu dφ, o meu diferencial de fluxo, seria b, que é constante, vezes x, que também é constante, porque os trilhos eles não se afastam um do outro, né? Vezes dy, que é diferencial de y, que daí varia, porque pode ser, ele depende do comprimento do trem, né? Então, o meu dφ vai ser bxdy. Então, eu só jogo isso aqui lá. Então, a minha tensão induzida vai ser dφ, que é bx dy dt. A variação disso no tempo. Como b e x são constantes, a única coisa que varia, que pode variar, é y no tempo, né? Que é o comprimento do trem que pode variar, dependendo do trem, né? Então, a minha tensão induzida é bx dy dt. dy é um comprimento. Então, o diferencial do comprimento no tempo é velocidade, né? Então, vai ser bx vezes a velocidade do trem. Então, aí fechou tudo, né? Então, ele quer saber a tensão induzida. A tensão que o voltímetro vai medir vai ser bxv. É só calcular. B é 0,5 Gauss. Vamos transformar tudo para o sistema de unidades internacional. Gauss, 1 Gauss é igual a 1 vezes 10 na menos 4 Tesla. Então, 0,5 Gauss é 0,5 vezes 10 na menos 4 Tesla. Ah, ele diz lá também, eu esqueci de anotar, mas ele diz lá no exercício que o trem passa a uma velocidade de 150 km por hora. Então, a velocidade do trem vamos transformar para SI também. 150 km por hora. Como a gente pode transformar? 150 vezes 1000 para transformar para metros e transformar horas para segundos. 1 hora é 3.600 segundos. Então, essa aqui é a velocidade. E o x já está no SI, né? Que é metros. Então, a minha tensão, que vai ser medida no voltímetro, vai ser B, que é 0,5 vezes 10 na menos 4, que é a mesma coisa que 0,5 dividido por 10.000, vezes x, que é a distância entre os trilhos, que é 1,5 metros, vezes a velocidade do trem no SI, que é 150 vezes 1000 dividido por 3.600. Então, vou fazer isso daqui na calculadora, para ficar mais prático. 0,5 dividido por 10.000 vezes 1,5
vezes 150 vezes 1000 dividido por 3.600. Isso aqui vai dar 0,003125. Como tá tudo na Si, vai ser volts, né? Então isso daqui, a minha tensão que vai ser medida no voltímetro, vai ser de 3,125 milivolts. Beleza? Valeu, até a próxima.